Oi, gente, tudo bem? Eu realmente espero que sim. E hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Eu vou pintar o meu livrinho do Bobbie Goods, mas dessa vez eu não vou estar sozinha. A minha irmã vai pintar junto comigo e eu pedi pra ela escolher o desenho. E ela escolheu esse aqui, que eu achei que ficou uma gracinha, então cada uma vai pintar um personagem. Agora eu já vou deixar ele viradinho e vou colocar o plastiquinho embaixo pra garantir que os outros desenhos não vão ser manchados na hora de colorir. E é claro que o material que a gente vai usar vão ser todos esses marcadores. A minha irmã nunca pintou com marcador antes, então eu acho que vai ser uma experiência bem legal. A ideia vai ser tentar dividir ele bem certinho no meio para que as duas consigam colorir mais ou menos a mesma quantidade do desenho. O que dificultou um pouquinho foi porque a borda não era reta, ela era levemente ondulada, então a gente fez mais ou menos uma estimativa de qual seria o meio ali e fez uma linha para separar. Pra ficar justo, eu tive a ideia de dobrar uma folha no meio e colocar para que ela não visse a minha metade do desenho e depois eu não visse a metade dela pra gente ter a mesma reação juntas. Eu sei que a princípio colocar o papel já no começo talvez não faça muito sentido porque a outra parte já não vai estar desenhada, mas assim eu também meio que impedi ela de ficar imaginando o desenho completo. Então, de certa forma, eu limitei a cabeça dela pra ver só esse pedaço e pintar de acordo com o que ela imagina nesse, não um desenho completo. E para ter certeza que o papel não ia ficar dançando e que uma não ia ver o desenho da outra, a gente prendeu com um clips. Esse é um clips que é de plástico, então ele não marca tanto. Eu sinto que o clipe de metal, ele parece que fica bem forte e marca o papel, sabe? Pronto. Agora eu vou embora. E aí vai ficar pra você fazer. E quando você terminar, você passa essa folhinha pra cá. Que aí a chance de eu ver, tipo, vai ser 0. E aí, tipo, vai ser no escuro. Você também não vai ver o que eu vou pintar. E a gente vai ver se... Até pra ver quanto a gente é conectada. Pra ver se a gente vai pintar das mesmas cores. Eu acho que não. Eu também acho que não. Acho que vai ficar divertido. Então, assim, eu vou embora agora. Quando você terminar, você me avisa. E aí a gente vê como é que fica. Oi, gente. Meu nome é Isabela e eu sou irmã da Camille. É a primeira vez que eu tô pintando um Bobbie Goods. Então, vocês vão ver aí que durante essa fase de pintura eu não pintei igual a Camille, que é minha irmã. Eu achei que era tipo canetinha, eu não sabia que o marcador era tão diferente na pintura. E eu fui só fazendo risquinhos, mas eu gostei bastante da textura. Comecei pela árvore, porque eu achei que seria o mais tranquilo, e daí fui colorindo o resto, né, colori o bichinho, e fiz o mar, tudo bonitinho, e eu tava muito ansiosa pra ver como que a Camille ia escolher as outras cores, e no fim, vocês vão ver, e talvez tenha ficado parecido ou não, mas ficou muito bonitinho, só esqueci de pintar uma última parte que eu vi depois, mas nada demais também. Já invadindo aqui, Isa, eu quero muito saber o que você achou, porque eu me divirto muito fazendo e é uma experiência completamente diferente de quando eu era criança, porque os materiais são diferentes e a minha noção pintando também mudou bastante. E aí, me conta, como foi essa experiência pra você? Eu gostei muito da experiência. Foi bem legal, pintaria de novo e realmente é uma terapia. Eu só não sei fazer isso muito bem, porque não é muito a minha área, né? É mais da Camille, mas eu gostei muito de pintar. Eu entendo completamente seu ponto, mas eu sei que o Bobbie Goods foi feito para todas as pessoas se divertirem e pintarem, e é isso que eu acho mais legal. Então, por exemplo, você que faz medicina pode colorir e não precisa ser, tipo, profissional, não precisa ser uma pessoa com grande expertise para conseguir pintar. E é muito acessível, então qualquer pessoa consegue se divertir. E, claro, depende muito dos materiais que você tiver. Mas se você tiver condição de ter um kit grande que nem esse, gente, faz toda a diferença. E é muito mais divertido, porque você tem um universo gigantesco para explorar. I'm so fine. You look at me when I say I'm not emotional. I haven't cried for days. I run in pace. I'm so fine. Do you see me through?
eu tentei dar ali uns toques especiais, fazer umas certas, como que eu posso dizer assim, umas certas texturas, mas não sei se ficou muito bom, né? Dei o meu máximo, espero que tenha sido bom. E é isso, agora eu estou muito ansiosa pra ver como que vai ficar o da Camille. Agora é a minha vez. E, gente, eu tô muito curiosa pra ver o lado dela, porque eu não faço ideia do que ela pode ter pintado. E eu confesso que eu tô bem em dúvida de que cor que eu vou usar pra fazer as coisas. Então, eu vou talvez começar com uma cor mais clarinha, pra eu conseguir me orientar, porque normalmente a cor mais clara é muito mais fácil de cobrir, caso você se arrependa de alguma coisa. Como eu ensinei a minha irmã, ensinei em outros vídeos, eu vim aqui usar e avisar de novo pra quem ainda não viu. Usa um papelzinho para você ir se guiando com as cores, principalmente se você tem um kit de marcador grande, como é o meu caso, que eu tenho 90 marcadores ali. E assim, faz toda a diferença, porque às vezes você acha que tá pegando uma cor e na verdade a cor da tampinha não tem exatamente a mesma cor que tem na cor da caneta. Outra coisa que pode acontecer, e aconteceu comigo durante o desenho, então todo esse processo foi essencial. Normalmente, para fazer degradê, eu uso 2 cores, e normalmente uma mais clara e uma pouquinho mais escura, e eu vou misturando elas conforme eu vou pintando. E a questão é justamente essa, porque eu fico abrindo e fechando as 2 canetas o tempo todo. Então, aconteceu de eu trocar a tampinha, e se eu não tivesse feito o teste antes, eu provavelmente teria pintado com a cor errada e talvez estragado o desenho, talvez só complicado um pouquinho mais a minha vida. Mas eu basicamente passo uma cor e aí logo em seguida eu venho com a outra e volto com a cor mais clara, bem ali na mescla das 2 cores, pra conseguir ficar melhor, sabe? Pra fazer a junção, fazer um degradê bem bonitinho. Não sei se vocês observaram, mas ali num primeiro momento eu vim fazendo pintura em formato de bolinha e depois agora eu tava fazendo em formato de risquinho. Eu sinto que o marcador dá um pouco mais de liberdade do que os outros materiais e eu também sinto que para não manchar você precisa tomar um certo cuidado de ficar repassando a caneta num certo lugar e também tem que ser rápido. Quanto mais rápido você for, mais lindo vai ficar o seu degradê. Mas é claro, eu entendo que isso leva tempo e treino. Inclusive, as primeiras vezes que eu tentei fazer um degradê, eu acabei demorando, ele ficou meio manchado, e depois eu fui entendendo o processo. Então, se vocês forem reparar, eu tô fazendo em pedacinhos, não tudo de uma vez. Eu não pintei tudo com uma cor clara e depois tudo com uma cor escura. Eu fui fazendo pedacinho por pedacinho, e aí ele foi encaixando, sabe? Sounding like an issue 5G, 4 bars. Every place you go, make it into one landmark. Ain't it real or is it just me? Do I need a chill, but you're bringing the heat? Yeah, a miracle motto, love lucky lotto. Never, never let go, hell no. 둘만의 톤, 날 보고 식은 너의 표정. 다른 건 눈에 안 들어와. 눈을 때려 해도 네가 웃어도 마주친 그 순간. I feel good, 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 good tonight. 쉬지 않고 talk connect. Wanna make it. Como eu tinha planejado fazer a grama mais escura, eu pensei em pintar o meu ursinho de uma cor mais clara. Porém, eu estava observando ali e parece que ele tá pelado. Mas para não deixar ele pintado pela metade, eu resolvi fazer toda a base, porque se eu fosse passar uma cor por cima, provavelmente ia mudar a cor que fosse direto no branco e a cor que fosse em cima desse marcador. Então, para deixar uniforme, eu já pintei tudo de uma vez, mesmo sabendo que não era a cor que eu iria seguir com ele. E eu acho que esse é um exemplo bem nítido do porquê que eu gosto de começar com as cores claras. Então, se eu quiser ir passando cada vez um tom de marrom mais escuro, fica mais fácil. Agora, se eu passasse um tom de marrom bem escuro logo de cara, eu dificilmente conseguiria voltar para essa cor dentro desse desenho. Eu ainda estava em dúvida de que cor que eu ia pintar o quê em relação à grama, ao céu e ao mar, porque se pintar o céu e o mar com o mesmo azul parece que é uma coisa só. Então eu resolvi fazer a grama com o verde escuro, já que eu tinha feito o arbusto com verde claro. E antes de aplicar qualquer sombra nele, inclusive no mar, eu resolvi pintar tudo com a cor base, para depois eu vir pensando o que eu poderia fazer a mais. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my
Quando eu pintei o mar, eu resolvi fazer um teste com outras cores para começar a sombrear ele, para ter certeza que a cor do céu não seria exatamente a mesma. E para isso eu fiz o mesmo esquema, eu peguei 2 tons de azul, comecei com mais escuro e depois eu vim com um tom mais claro, fazendo um degradê para as cores ficarem mais homogêneas. Esses degradês em que você usa a mesma cor em tons diferentes são muito mais fáceis de fazer do que você usar 2 cores opostas. Então, se você quiser criar um degradê entre verde e vermelho, entre um amarelo e um marrom, muito mais difícil você conseguir chegar, porque você vai precisar de muito mais de dedicação e provavelmente você vai ter que usar mais de 2 marcadores, principalmente se for tipo um amarelo e um marrom escuro, que tem uma diferença muito grande entre um e outro. Então, para não ficar feio, você vai precisar de alguns tons para você ir criando ali o seu degradê perfeito. Depois de aplicar esse degradê na árvore, eu resolvi aplicar na grama também, para deixar ela bem mais legal. Eu acho que o degradê traz um ar muito mais profissional pro desenho, eu sempre acho que fica mais estiloso, sabe? E assim, eu imagino que a minha irmã não fez nenhum degradê, então eu resolvi aplicar em várias partes do desenho e também fazia bastante tempo que eu não usava. Se vocês olharem nos últimos vídeos que eu pintei o Bobbie Goods aqui, eu normalmente pintava de um jeito bem mais simples e que, claro, fica muito bonito também, o degradê dá um bom trabalho, mas dessa vez eu resolvi aplicar, ainda mais porque era um desenho pequeno, ficou só a metadinha dele no caso. E como vocês podem ver, só com esse pedacinho de degradê que eu fiz, já deu uma boa diferença na grama, porque dá pra entender que existe uma sombra ali, entendeu? Dá pra ver que o arbusto é um pouco mais alto do que a grama, e essa é sempre a ideia, você brincar com luz e sombra. E assim, eu já tinha comentado isso em um vídeo, mas eu vou comentar de novo. Caso você não seja uma pessoa profissional que saiba, se o sol vier daqui, a sombra vai ser assim, vai ser assado, gente, tá tudo certo. Porque se vocês analisarem a minha sombra final, o sol tá lá atrás. Então, teoricamente, a sombra que eu tô fazendo ali embaixo nem faz tanto sentido assim, se você olhar de um olhar mais profissional. Mas eu tava querendo me divertir, tava querendo fazer um negócio diferente. Então, assim, não se apega tanto assim às coisas filosóficas, técnicas e lei de não sei o que lá, que tá tudo certo, sabe? Você tem que pintar do seu jeitinho, tem que fazer do seu gosto. E eu vi que chegou a virar até uma grande competição de Bobbie Goods, né? Eu não sei, não acho isso tão saudável. É claro que existem pessoas que são profissionais, inclusive eu vi gente pintando com tinta a óleo, que eu fiquei muito impressionada. E, enfim, dá outra cara completa pro desenho. Mas eu acho que a ideia inicial dele é justamente ser algo relaxante e não algo que te estresse mais. Então, eu tô levando ele por esse lado e tô achando muito gostoso de fazer. Girl, you got me down so bad. I can't say enough. She pull up with that new thing. Please don't fall in love, 'cause I think of you all day. Yeah, I was running through my brain. Can't be nothing, 'cause I just know you got me thinking about forever. Got a crush, crush, crush on you. I just wanna be your only crush, crush, crush on you. I'm not the type to give it in, read it out to your mind. Let me tell you now, I got a crush, crush, crush on you. When I was looking outside, girl, you got me lost in your eyes. I got you when you're falling. Just know that I won't be here for long. Finalmente eu voltei pro ursinho e eu escolhi esse tom mais caramelo, que eu achei que ia ficar bem legal. Mas, ainda assim, eu não estava satisfeita apenas com o marrom. Então, eu tive uma ideia na hora e eu resolvi executar assim, da minha cabeça. Não me planejei, não fiz rascunho. Eu simplesmente peguei um marcador preto e fiz uma roupinha pro meu ursinho. E aí eu não fazia ideia se ia ficar bom,
Então eu tentei fazer com a mão bem levinha, porque a ponta dele é um pouco grossa e eu não queria que ficasse grosseiro, porque o traço do desenho já é fininho, sabe? E aí nesse momento eu tava olhando e falei, ai, eu acho que eu fiz cagada, porque eu achei que o risco da roupa ficou muito grossinha. E aí fiquei calma, falei, ó, vamos tentar, se não ficar bom, já era. Mas eu ia tentar corrigir de alguma forma. Como eu fiz a botinha cor-de-rosa e a minha ideia era fazer o chapéu cor-de-rosa também, então eu resolvi fazer a roupa bem roxinha. E aí, conforme eu fui pintando, eu falei, caramba, eu acho que esse roxo com esse verde ficou muito escuro. Aí o desenho vai ficar muito apagado. E tipo assim, fui pintando e fui pensando, falei, acho que essa roupinha não foi uma boa ideia, e não sei o quê. Gente, sério, às vezes pintar assim no freestyle dá um medinho, e aí você tem que só tentar acalmar a sua mente e ir curtindo as coisas, porque assim, dá pra resolver, sempre dá pra resolver. E bom, como eu já tinha pintado o rostinho, eu precisava pintar as outras partes do ursinho também. Feito isso, eu comecei a olhar pra roupinha e falei, ela tá meio apagada, então eu acho que eu vou colocar um degradê também. Acho que funciona, acho que vai ficar legal. E aí eu peguei mais uma vez 2 tons de roxo. Como vocês podem ver, o primeiro tom ele é bem escuro. E aí eu vim com o tom mais claro, rapidinho ali, pra tentar fazer o degradê das 2 cores. E um lilazinho acabou virando realmente um roxo. Então, acabei escurecendo bastante a cor do vestido. Não era o que eu tinha em mente no primeiro momento. Isso me assustou de novo, falando, meu Deus do céu, tá dando tudo errado. Mas aí, respirei fundo, me acalmei de novo e segui o meu processo. Como eu ainda estava em dúvida em relação à roupinha, eu ainda não tinha gostado dela. Então eu resolvi deixar pra depois. E aí eu fui pintando outros detalhezinhos. Então faltava o barco, faltava o livrinho, os lapisinhos de cor. O céu, gente, o céu estava branco. E eu estava muito na dúvida de que cor que eu ia pintar, porque azul escuro não faria muito sentido, já que o sol é amarelo e tá meio que entardecendo. Então, assim, um degradê colorido faria mais sentido do que um céu azul escuro. Então, realmente, a minha cabeça tava ali matutando enquanto eu ia fazendo esses detalhezinhos. E, gente, esse céu ficou bem escuro, né? Enfim, faz parte, mas ainda assim achei legal que ficou bem diferente da cor do mar. E eu não pintei o mar escuro porque eu já tinha pintado a grama escura, e aí uma coisa foi levando a outra e ficou desse jeito. Mas, pra fazer mais sentido o desenho, eu resolvi fazer essa sombra na água pra mostrar que o sol ainda tava clareando um pouquinho o mar, sabe? Então, de um lado eu deixei ele bem clarinho e do outro eu vim com esse azul um pouquinho mais escuro, pintando pra dar essa impressão da sombra.
Na minha cabeça faltava alguns detalhes, então eu vim com a minha caneta branca e, gente, sério, como eu amo usar ela. E aí eu tive a ideia de reduzir um pouco essa linha preta que eu tinha feito com o marcador e eu já achei que o desenho ficou muito mais delicado. Eu amei muito mais a roupinha desse jeito. E aí eu também resolvi criar uma estampa com a caneta branca. Já que o roxo estava escuro, daria pra ver. Então eu fiz várias e várias mini florzinhas e, gente, ficou super delicado. Eu não tava esperando que ia ficar tão perfeito assim. E é nesses momentos que eu vejo que, às vezes, a minha ansiedade de ver que o desenho tá dando errado e que as coisas não estão indo do jeito que eu quero, meio que passa total e eu vejo que foi bobeira, sabe? Porque dá pra você fazer uma coisinha diferente. E se der errado também, é uma experiência que você já adquire pra sua vida e tenta não repetir nas próximas vezes. Mas, normalmente, quando as coisas não estão indo muito pro caminho e eu venho com a caneta branca fazendo detalhes, criando um negocinho ou outro, ou até corrigindo o desenho mesmo, porque às vezes você consegue tirar uma manchadinha que você fez, consegue fazer uma gracinha a mais ali no desenho, e a caneta branca faz toda a diferença. Eu uso ela em todos os meus desenhos. Se você assiste os meus shorts aqui no YouTube, acho que vocês já devem ter visto muito essa minha caneta branca. E assim, pra mim, todos os desenhos que eu faço e eu uso ficam muito melhores. Claro, existem casos e casos, por exemplo, quando eu uso outro tipo de material, como um giz pastel, alguma coisa assim, não tem como usar caneta branca, porque ele simplesmente vai estragar ela. Então tem que ser ou com lápis de cor, e eu ainda sinto que por ser cera do lápis de cor, no outro tipo de giz também, que ele é mais cera, eu sinto que não pega tão bem. Mas marcador e aquarela, gente, essa caneta faz uma diferença. Vocês não têm noção. Depois de fazer o vestidinho, eu aproveitei que eu tava com a caneta branca na mão. E, gente, eu fui enchendo de detalhes. E eu senti que o meu desenho ficou muito mais delicadinho. Eu sempre gosto de desenhos assim, então eu acho que tem muito a minha cara. Se você gosta de fazer uma coisinha mais delicadinha, eu acho que a caneta branca é essencial para os seus desenhos. Eu ainda fiquei olhando e falando que faltava alguma coisa, e aí eu percebi que faltava uma sombrinha no meu ursinho, porque eu tinha colocado degradê e sombra em quase todo o desenho, então eu falei, por que não? Aí eu voltei com os marcadores e fiz uma sombrinha ali na mão e no joelhinho. E já vai escrevendo aqui embaixo qual desenho você achou que ficou mais legal, que logo logo a gente vai revelar pra vocês os dois juntos. E se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que você tá gostando bastante do vídeo, então não esquece de deixar o like pra ajudar. Inclusive, se quiser ver mais conteúdos como esse, eu já tenho vários vídeos aqui no canal. Se você quiser receber eles com frequência, então não esquece de se inscrever. Eu tenho certeza que vocês vão adorar os próximos conteúdos. E esse foi o resultado do meu lado, gente. Eu confesso que eu tô apaixonada e muito curiosa pra ver qual foi o resultado da Isa. Porque assim, gente, tá um mistério muito grande na minha cabeça. Eu vou ter que chamar ela agora pra não abrir sozinha. Eu também quero ver a reação dela. Eu confesso pra vocês que eu imagino que seja um pouquinho parecido, não tenho muita certeza, mas assim, tipo, grama é verde, céu é azul, mar é azul. Eu acho que a gente não fez muito diferente disso, mas eu queria entender mais ou menos os tons que ela usou, como que ela imaginou, como que ela pintou o bichinho dela. Então, vamos ver. Nossa! A gente teve parecido algumas coisas. Eu esqueci de pintar o chão no quadrinho, depois que eu percebi. Quando eu estava fazendo o seu. Aqui você não pintou também a telinha. Você deixou a tela branca. É que a tela é branca, né, normalmente. Eu pintei tudo de marrom. Eu mudei a cor. Esse era a tintinha. Você pintou a flor de roxinho. A minha... Ficou cagada minhas plantas ali em cima. Aqui, você disse? É. Vem cá ver. Eu pintei o lado de lá e a Camila pintou o lado de cá. Da Camila é mais forte, da é mais suave só. A vovozinha. Parece uma vovozinha lá, né? As duas são vovozinhas, né?
É um urso é um urso e outro. Só que eu botei roupinha no meio. Ah, verdade, que fofo. Você que desenhou a roupinha ou ela já tinha estracejadinho? Não, desenhei. É isso, gente. Esse foi o resultado. Eu amei muito ver um desenho com 2 estilos diferentes. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos como esse, é só deixar aqui nos comentários. Se você quiser também dar o seu palpite de qual ficou mais legal também, pode comentar aqui que a gente vai estar de olho. Eu já dei uma sondada pra ver se o meu pai topa fazer, porque meu pai gosta bastante de colorir. Então, talvez o próximo vídeo que eu faça esse duelo, digamos assim, eu vou trazer o meu pai. E eu tenho certeza que o dele vai ficar bem diferente. Então é isso. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau!